Olá a todos, vocês estão no canal autoral de Alex Bowden Zona de Desaparecimento. E esta é a minha nova história real. É difícil de acreditar, mas um garoto desapareceu sem deixar vestígios, a poucos metros da própria casa. Procuraram por ele durante 3 semanas inteiras. Vasculharam florestas, telhados, porões. As buscas cobriram uma área de centenas de quilômetros. E onde ele foi encontrado? No lugar mais inesperado possível, dentro de uma casa que ficava exatamente em frente. E foi lá, dentro da chaminé, que encontraram o menino, em condições extremamente estranhas, com uma lanterna na mão, sem sinais de luta, sem motivo aparente. Como ele foi parar ali? Por que ninguém ouviu nada? E o mais intrigante, será que ele conseguiu fazer isso sozinho? O que você vai ouvir agora é simplesmente chocante. Essa é uma das histórias mais estranhas e perturbadoras dos tempos modernos nos Estados Unidos. E ela é real. Fica com a gente até o fim. Já se passaram 3 semanas desde o dia em que um garoto sumiu em uma cidadezinha americana comum. Ele simplesmente evaporou, sem rastros, sem pistas. E depois encontraram ele em um lugar onde ninguém jamais pensaria em procurar. E não é porque não quiseram, é porque realmente ninguém imaginaria olhar ali. Tudo começou no dia 20 de dezembro de 2019. De manhã, Harley Dilley, um estudante como qualquer outro, se arrumou para ir à escola. Saiu de casa, trancou a porta e desapareceu. Ele nunca chegou à escola e também não voltou para casa. A princípio, os pais pensaram que o Harley estava com os amigos. Mas quando anoiteceu, e ele não mandou nenhuma mensagem, nem deu sinal de vida, a preocupação virou medo. Já era quase meia-noite quando o pai do Harley foi até a delegacia e registrou o desaparecimento. A partir daí, começaram as buscas. Nos primeiros dias, nenhum resultado. Depois, a polícia divulgou uma imagem de uma câmera de segurança. Nela dá para ver o Harley andando pela rua bem cedo, por volta das 6 ou 7 da manhã. Ele usava óculos, uma calça esportiva cinza, uma jaqueta vinho escuro e tênis pretos. Depois disso, silêncio. Nunca mais foi visto. Nenhum vestígio, como se tivesse se dissolvido no ar. Quase um mês se passou. E então, uma reviravolta inesperada. No dia 13 de janeiro de 2020, já perto da noite, as luzes das viaturas voltaram a iluminar o bairro. Mas dessa vez a polícia não estava ali só para investigar. Eles já tinham um mandado. E o foco era uma casa antiga de 2 andares, que ficava exatamente em frente à casa do Harley. Ninguém morava lá há tempos. Talvez fosse uma casa de veraneio, ou estivesse à venda. De vez em quando, os donos apareciam por lá, mas no geral a casa estava vazia. E foi para lá que os policiais foram, junto com os proprietários. Logo ao entrarem, algo parecia estranho. Em um dos quartos no 2º andar, bem no chão, estavam os óculos, iguais aos do Harley. Perto dali, uma camiseta e aquela mesma jaqueta que ele usava no dia do desaparecimento. Tudo estava quase arrumado, como se alguém só tivesse tirado as roupas e deixado ali. Nas outras partes da casa, porão, sótão, quartos, nada. Nenhum sinal de que alguém morou ali ou se escondeu por algum tempo. Mas tinha algo que não fazia sentido. A casa estava trancada, nenhuma porta arrombada. Tudo fechado com chave. Então, como as coisas do Harley foram parar ali dentro? E se ele esteve lá, onde ele estava agora? Os investigadores começaram a examinar o quarto com mais cuidado. Na camiseta, uma mancha que lembrava ferrugem. Os óculos estavam cobertos por uma fina camada de poeira, e havia pequenos fragmentos alaranjados no chão, parecendo restos de tijolo antigo. A poucos metros das roupas, encontraram um disco metálico. Parecia uma tampa de ventilação ou de uma chaminé antiga. E foi aí que tudo ficou realmente assustador. Bem acima do local onde estavam as roupas, havia um buraco redondo na parede.
Tinha uns 15 centímetros de diâmetro a cerca de 1,5 metros do chão. Provavelmente ali já esteve ligada uma antiga tubulação de chaminé. A polícia então inseriu uma câmera para ver o que havia lá dentro, mas a imagem estava turva. Foi quando decidiram tentar por outro lado, do lado de fora, pela área do depósito. Com muito cuidado, começaram a desmontar a parede, e foi lá dentro que eles viram aquilo. No duto de chaminé selado, encontraram Harley. Mais tarde, a perícia confirmou, era mesmo ele. Como ele foi parar ali? Até hoje ninguém sabe ao certo. Talvez ele tenha subido no telhado e caído por acidente, ou então alguém o colocou ali. Mas se foi um acidente, por que as roupas dele estavam dobradas com cuidado dentro da casa? Por que ninguém ouviu nenhum grito, nenhum barulho? Por que a casa estava trancada? E como é que durante 3 semanas inteiras, ninguém percebeu que ele estava a poucos passos da própria casa? Quanto mais os investigadores descobriam, menos tudo fazia sentido. A história de Harley ainda dá arrepios, porque o mais assustador não era a chaminé em si, nem a casa vazia, mas o fato de que, durante todo esse tempo, ele estava ali, do outro lado da rua, e mesmo assim, ninguém o encontrou. A casa onde Harley Deely foi encontrado depois de semanas de buscas sempre esteve ali, bem em frente à casa dele. Um prédio comum, que não chamava atenção entre os outros. Abandonado, esquecido, quase como se tivesse sido apagado do mapa. Mas foi exatamente ali que se escondia a resposta. Foi ali, dentro de uma chaminé estreita de tijolos, que ele estava ali. No telhado, ainda restava uma velha antena metálica de TV. Os investigadores acreditam que foi por ela que Harley conseguiu subir. A chaminé saía direto do teto e descia até o 2º andar. Do lado de fora, o acesso só era possível por cima. Por dentro, não havia escadas, nem aberturas. Não dava para chegar lá por baixo. E não havia câmeras de segurança na casa, o que significa que ninguém viu o que aconteceu naquela noite no telhado. Harley foi encontrado dentro da chaminé, numa posição da qual não dava para sair sozinho. Havia sinais de que ele ficou muito tempo ali dentro. Pelo estado em que estava, era claro. Ele passou dias ali, talvez semanas. E o mais estranho, ninguém sentiu o cheiro no começo. O ar era pesado, mas nada que chamasse a atenção. Só quando começaram a remover os tijolos da chaminé para fazer uma inspeção completa, é que perceberam. Alguém tinha estado ali por muito tempo. Quando conseguiram retirá-lo, encontraram também na parte de baixo da chaminé alguns pertences dele, uma calça esportiva escura, um par de tênis, meias, de cores diferentes e uma lanterna. Tudo isso estava sobre o pó de tijolo, da mesma cor das paredes internas da chaminé. A inspeção da casa não revelou nenhuma pista. Lá dentro, tudo vazio, nenhuma cama, nenhum sinal de comida, nem qualquer indício de que alguém tinha entrado ali recentemente. A casa estava completamente abandonada. Os pisos cobertos de poeira, os encanamentos enferrujados, os interruptores não funcionavam. A causa da morte foi determinada pelos peritos, mas no fundo já era evidente. O espaço era tão apertado que sair dali era impossível. E foi isso que levou ao desfecho trágico. Por dentro, a chaminé era extremamente estreita, cerca de 23 centímetros de largura e 33 de profundidade. Harley pesava menos de 50 quilos e não era muito alto. Em um espaço assim, não dá para virar o corpo. Se mover já é quase impossível. E sair, totalmente inviável. Mas a pergunta que não quer calar é: como ele foi parar ali? A polícia analisou cuidadosamente todas as evidências e não encontrou nenhum indício forte, nenhuma marca de luta, nenhum sinal da presença de outra pessoa. Segundo a versão oficial, Harley teria subido no telhado por conta própria e entrado na chaminé, talvez tentando entrar na casa por ali.
Ele sabia que o lugar estava vazio há muito tempo, e o fato de que ele carregava uma lanterna mostra que, pelo menos em parte, ele se preparou para isso. Talvez ele achasse que seria fácil entrar. Talvez quisesse apenas se esconder. Ou, quem sabe, estava só curioso para ver o que tinha lá dentro. Muito provavelmente, Harley Dilley não fazia ideia de que aquela chaminé era um beco sem saída, que lá embaixo havia concreto, que não dava para voltar. E quando ele percebeu isso, já era tarde demais. É bem possível que Harley jamais tenha imaginado que aquela tubulação não levava a um porão ou a lareira, como talvez ele esperasse. A realidade era muito mais sombria. Lá embaixo não havia abrigo, e sim uma armadilha. Um duto estreito com pouco mais de 20 centímetros de largura e 30 de profundidade. Uma vez lá dentro, sair era praticamente impossível. Mas aí surge uma pergunta lógica. Seria mesmo possível entrar ali? Será que ele conseguiria se enfiar num espaço tão apertado? Quem decidiu tirar essa dúvida foi uma mulher que acompanhava o caso do Harley em seu canal no YouTube. Ela recriou a estrutura da chaminé, com as mesmas medidas do imóvel original, e chamou o próprio filho para participar do experimento. O menino tinha a mesma altura que Harley, mas pesava um pouco menos, cerca de 40 quilos. Eles gravaram tudo, o garoto tentando entrar na chaminé. E sim, ele conseguiu. Mas mesmo sendo mais leve e com adultos por perto, dava para ver como era difícil. Cada movimento era forçado, ele mal conseguia se mexer. Lá dentro, não dava para virar o corpo. Voltar então, quase impossível. Uma coisa é fazer isso num experimento. Outra, bem diferente, é viver essa situação de verdade. Ainda assim, ficaram muitas dúvidas no ar. Uma delas era: por que as roupas e os óculos estavam dentro da casa e não na chaminé? Eles foram encontrados ali perto, mas não dentro do duto. Segundo a versão oficial, Harley já tinha entrado no tubo, mas quando percebeu que não conseguia sair, começou a tirar as roupas para tentar reduzir o volume do corpo. Pode ser. A tal abertura de ventilação por onde os itens foram retirados depois ficava cerca de 40 centímetros acima do ponto onde ele ficou preso. O diâmetro? Aproximadamente 15 centímetros. Suponhamos que ele tenha conseguido tirar as roupas. Como ele conseguiu levantar os objetos e empurrar tudo por um buraco tão pequeno? E quando ele teve tempo para fazer isso? Outra coisa que chamou a atenção de muita gente. Por que tirar os óculos? Tirar as roupas para liberar espaço pode até fazer algum sentido. Mas os óculos, eles quase não ocupam espaço. Será que ele só deixou cair? Tudo isso faz parte de um relatório oficial da polícia. No dia 21 de dezembro de 2019, já tarde da noite, quase meia-noite, um homem apareceu na delegacia. Era o pai do Harley. Ele contou que o filho não era visto há quase 2 dias. O pai explicou que pouco antes disso, os dois haviam discutido. O garoto ficou irritado, deixou o celular cair e quebrou. Quando pediu um novo, os pais disseram que ele precisaria merecer, que não iam comprar assim, de graça. Essas palavras mexeram muito com ele. O pai ainda comentou que não era essa a primeira vez que isso acontecia. Às vezes, nas sextas-feiras, Harley não dormia em casa e só voltava no sábado de manhã. Quando o policial perguntou se a família já tinha procurado ajuda em casos assim, ele admitiu: nunca. Aí veio a pergunta inevitável: por que dessa vez ele resolveu procurar a polícia? E por que demorou tanto? O homem ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: dessa vez eu senti que era diferente. Antes ele sempre voltava pela manhã. Agora não voltou. Ele também contou que o filho tinha algumas particularidades no jeito de pensar e de perceber o mundo. Mas fez questão de dizer que Harley era muito inteligente, curioso, com sede de aprender. Segundo a versão oficial, Harley teria perdido a vida por conta de uma infeliz coincidência. Ele foi encontrado dentro da chaminé de uma casa vazia,
que ficava bem em frente à casa onde ele morava. O imóvel estava abandonado havia muito tempo. Muita gente até hoje não acredita que ele entrou ali por acaso. A chaminé era estreita. Não era do tipo que alguém conseguiria entrar com facilidade, mesmo uma pessoa magra. Mas encontraram uma lanterna perto dele. Isso pode indicar que Harley entrou ali por vontade própria, talvez com algum plano. Acredita-se que ele sabia que o imóvel estava vazio. Talvez tenha subido no telhado por uma antena antiga, e depois, alguma coisa deu errado. A história de Harley Deely logo fez muita gente lembrar de outro caso parecido, o de Josh Maddox. Em 2008, ele disse à irmã que ia dar uma volta e desapareceu. Passaram-se 7 anos. Só em 2015, quando um senhor começou a desmontar uma cabana velha no quintal, os trabalhadores encontraram um corpo dentro da chaminé. Estava numa posição estranha, com as pernas para cima. A perícia confirmou. Era Josh. A cabana ficava de poucos quarteirões da casa dele. Até hoje ninguém sabe como ele foi parar ali. Foi por conta própria, ou teve ajuda. No caso da família Deely, os pais ainda têm outro filho. Mas a vida nunca mais será a mesma. E você? Acredita que Harley entrou na chaminé por conta própria? Ou será que tem algo a mais por trás disso tudo? Escreve aí nos comentários. E agora vamos para a próxima história real. É difícil de acreditar, mas essa história arrepia até a alma. O Everest é um lugar onde um único erro pode ser fatal. E mesmo assim, eles decidiram arriscar. Frances Arsentiev poderia ter sido a primeira mulher a alcançar o cume sem oxigênio suplementar, mas o topo marcou o início de uma provação dolorosa. Foram 5 dias na chamada Zona da Morte. As últimas palavras: "Não me deixem aqui." Seu marido, Sergei Arsentiev, fez o impensável. Usou as últimas forças que tinha para subir de novo e tentar salvá-la. Mas o destino tinha outros planos. Por que eles não conseguiram descer? O que aconteceu naquela noite decisiva? Essa não é apenas uma história sobre escalada. É uma história de amor, de sonho e do preço altíssimo que eles tiveram que pagar. Fica até o fim. No ano de 1991, alpinistas que antes desafiavam picos no Tadiquistão, Quirguistão, Cazaquistão e no Cáucaso, passaram a mirar os Himalaias. Os acampamentos base aos pés dos gigantes de 8.000 metros estavam lotados dos melhores atletas, todos sonhando com novos recordes, rotas inéditas e conquistas jamais tentadas. Foi num desses acampamentos aos pés da imensa montanha Shoyu que o destino cruzou o caminho da alpinista americana Frances De Stefano com o de Sergei Arsentiev. Ele era um dos escaladores mais fortes da sua geração. Sergei convidou Frances para se juntar à expedição dele rumo ao Annapurna, e ela topou. O sentimento entre os dois floresceu rápido. E no ano seguinte, em 1992, eles se casaram. O que unia os dois não era só o amor que sentiam um pelo outro, era também uma paixão profunda pelas montanhas. Juntos encararam centenas de rotas, subiram os picos do Pamir, do Tian Shan, do Cáucaso, e depois seguiram para os Himalaias. Para eles, o alpinismo não era só esporte, era vida. Entre tantas conquistas, uma em especial ficou marcada para sempre. Eles foram os primeiros a escalar um pico sem nome no Pamir, com 5.800 metros de altitude, e o batizaram de Pico da Boa Vontade. Frances não era só parceira de Sergei, ela era uma alpinista de altíssimo nível. Em 1990, ela foi a primeira mulher americana a descer o Monte Elbrus esquiando. E esse era só um dos muitos feitos dela. Em 1998, Sergei e Frances decidiram encarar o Everest. Mas não queriam apenas subir. Eles tinham um objetivo ousado: realizar o primeiro cume feminino da história sem uso de cilindros de oxigênio. Se conseguissem,
Frances se tornaria a primeira mulher a conquistar o ponto mais alto do mundo sem oxigênio suplementar. Mas o risco era enorme. A estatística falava por si. 1 em cada 6 não voltava da montanha, principalmente sem oxigênio. Entre as mulheres, ninguém jamais havia tentado algo assim. Eles sabiam dos perigos, sabiam do preço, e ainda assim, foram em frente. No dia 19 de maio, o grupo alcançou uma altura impressionante, 8.200 metros. Ali, montaram o acampamento de ataque, de onde partiriam rumo ao topo. No acampamento base, a mensagem enviada foi a seguinte: Sergei Arsenyev e Francis de Stefano Arsenyev chegaram aos 8.200 metros. Comunicação estável. Estamos nos sentindo bem. Partida prevista para 1 da manhã do dia 20 de maio. Mas é importante entender, esse ponto fica dentro da chamada Zona da Morte. Ali, a quantidade de oxigênio é tão baixa que o corpo humano simplesmente não consegue mais se recuperar. Mesmo dentro de uma barraca, enrolado num saco de dormir, o organismo continua perdendo energia. Cada movimento exige um esforço absurdo. Mesmo parado, o corpo vai enfraquecendo aos poucos. Por isso, a marca de 8.000 metros é considerada o limite extremo da capacidade humana. Apesar disso, Sergei e Francis passaram a noite a 8.200 metros de altitude e, pela manhã, retomaram o trajeto. Tudo seguia conforme o planejado, até que surgiu um problema inesperado. As baterias das lanternas de cabeça congelaram. Avançar no escuro era arriscado demais, então tomaram a única decisão possível: voltar ao acampamento e tentar novamente depois. Pouco tempo depois, uma nova mensagem chegou ao acampamento base. Após passarem a noite a 8.200 metros, Sergei Arsenyev e Francis de Stefano Arsentyeva tentaram alcançar o cume, mas ao chegarem à primeira parte rochosa, foram obrigados a recuar. Por volta das 3 da tarde, o alpinista russo Anatoly Moshnikov também chegou àquele acampamento. Assim que subiu, avistou Sergei e Francis descendo pela crista. Segundo ele, Sergei parecia firme e com boa disposição, mas Francis vinha muito atrás. Ela só alcançou a barraca cerca de meia hora depois do marido. Entrou e não saiu mais. Ao que tudo indica, a falta de oxigênio já começava a afetá-la seriamente. Assim que chegou, Sergei foi direto até a barraca de Moshnikov, que estava a uns 70 metros de distância. Contou que só conseguiram sair para a rota por volta de 6:30 da manhã, bem mais tarde do que o planejado, que era 1 da madrugada. Alguma coisa deu errado. Tudo deu errado. Por um motivo estranho, todas as baterias descarregaram de repente. Completamente. Mesmo com 2 lanternas reservas, as de Francis também falharam. Coincidência? Pode ser. Mas é difícil acreditar. Sem iluminação, qualquer atraso podia ser fatal. Foi então que Anatoly Moshnikov entrou em cena. Alpinista comercial e velho amigo de Sergei, ele estava na rota guiando um cliente francês. Quando viu a situação do amigo, ofereceu baterias e sugeriu que eles se juntassem à sua equipe no dia seguinte. Não havia outra opção. Eles aceitaram. Ao amanhecer, os 4, Sergei, Francis, Moshnikov e o francês Romain Gilles, iniciaram a subida, mas bastaram 100 metros para Sergei perceber que algo estava errado. Francis tinha cada vez mais dificuldade para avançar. O frio e a rarefação do ar já pesavam. Eles ainda caminharam mais 50 metros, mas logo ficou claro, não dava para continuar. Voltar ao acampamento era a única saída sensata. Eles pararam ali mesmo, a 8.200 metros, para esperar. Enquanto isso, Moshnikov cumpria sua missão. Seu cliente alcançou o cume e no dia 21 de junho eles já iniciavam a descida. Ao anoitecer, chegaram ao acampamento onde estavam Sergei e Francis. Anatoly foi direto ao ponto. Amigos, vocês precisam descer. Continuar agora é perigoso demais. Mas será que era tão simples assim?
Uma expedição ao Everest não é passeio no parque. Não é só uma escalada. São investimentos altíssimos. Centenas de milhares de dólares, anos de preparação, treino, superação, esforço, confiança. Conseguir patrocinadores já é difícil. Mais difícil ainda é não decepcioná-los. Abrir mão da tentativa final. Admitir que tudo foi em vão. São poucos os que conseguem tomar essa decisão, e Sergei e Francis não estavam entre eles. Na manhã seguinte, no dia 22 de maio, mesmo após 3 noites em claro na chamada Zona da Morte, mesmo sem oxigênio, eles decidiram tentar mais uma vez. Ninguém sabe ao certo que horas eles partiram do acampamento, mas estima-se que tenha sido entre 2 e 3 da madrugada. Do acampamento base, quem acompanhava seus passos era Anatoly Shabanov, o líder da expedição. Em contato por rádio com Moshnikov, ele informou que estava vendo os dois na primeira parte da rota. Às 2 da tarde, eles ainda estavam em movimento. Mais tarde, foram vistos já acima da segunda etapa, a cerca de 8.700 metros de altitude. Enquanto isso, Rustam Radzhapov, um alpinista de outra equipe, iniciou a subida às 8 da manhã. Por volta das 3 da tarde, ele os alcançou. Eles já estavam a uma altitude de 8.800 metros. Francis se movia muito devagar. Parava com frequência, repetidamente, para recuperar o fôlego, para recuperar as forças, para tentar prolongar a luta, mesmo que só um pouco. Rustam chegou ao cume do Everest de madrugada, às 4h15. Ele estava no limite. Era o terceiro dia sem oxigênio, e isso já pesava. Ao começar a descida, encontrou novamente Sergei e Francis. Logo de cara percebeu. Eles estavam lentos demais. Se não acelerassem, seriam pegos pela escuridão, o que naquela altitude era extremamente perigoso. Rustam tentou convencer Sergei de que precisavam descer imediatamente. Chegou até a subir de volta alguns metros para ajudar. Mas Sergei não tinha dúvidas quanto ao plano. Garantiu que havia um suprimento deixado com antecedência, com barraca, roupas quentes e oxigênio. Depois de confirmar que eles tinham tudo o que precisavam, Rustam seguiu descendo. Mas quando chegou ao ponto combinado, ficou claro que o suprimento era mínimo. Apenas uma mochila, um cilindro de oxigênio quase vazio e nenhuma barraca. Enquanto isso, Sergei e Francis de fato alcançaram o cume. Mais tarde demais, já eram 6h30 da tarde. Agora teriam que enfrentar uma descida difícil no escuro. Mesmo assim, Francis entrou para a história como a primeira mulher a chegar ao topo sem oxigênio. Só que não havia tempo para comemorar. O que vinha pela frente era uma noite absurdamente fria. Provavelmente eles conseguiram chegar ao ponto onde haviam deixado os equipamentos, mas não havia abrigo nem calor. O que aconteceu depois disso? Ninguém sabe ao certo. Só uma coisa é clara: era a 4ª noite deles acima dos 8.000 metros. Pela manhã tentaram descer, mas ou foi o tempo ou o cansaço extremo que os separou. No dia 23 de maio, um novo grupo de alpinistas subiu pela mesma rota. A cerca de 8,5 km de altitude, encontraram Sergei. Ele parecia desorientado, e a primeira coisa que perguntou foi: "Vocês viram minha esposa? Ela não desceu?" Os alpinistas responderam que não a tinham visto. Sergei não disse mais nada e continuou a descer. O grupo, por sua vez, seguiu subindo. Um pouco mais acima, encontraram Francis. Ela estava de pé, encostada em uma rocha, a apenas 100 metros do ponto onde, em teoria, deveria ter passado a noite. Pelo que parecia, estava no limite das forças. Ela não usava cinto de segurança, e a corda que deveria segurá-la estava solta, presa apenas no zíper do casaco. Os alpinistas sabiam que, ao ajudá-la, colocariam em risco a própria escalada, mas não conseguiam simplesmente deixá-la ali. Entraram em contato com a base, e o médico passou as instruções: dar comprimidos e colocar o oxigênio no fluxo máximo. Mas nem isso adiantou.
Frances estava completamente esgotada. A respiração era irregular e o comportamento instável. Ela já não conseguia mais se mover sozinha, contaram os alpinistas depois. Os olhos dela estavam fixos, imóveis, e as mãos pareciam dormentes de tanto frio. Quando a sentaram, começaram imediatamente a massagear braços e pernas, na esperança de trazer pelo menos um pouco de calor de volta. Às 11 da manhã, conseguiram contato por rádio com os alpinistas que estavam a 7.700 e a 7.100 metros de altitude. Em uma cota mais baixa, estava Moshnikov. Ele insistia. Era urgente começar o resgate de Frances imediatamente. Mas às 11h40, o líder do grupo, chamado Grigoriev, toma uma decisão difícil. 3 alpinistas continuam a subida, enquanto ele e o alpinista Fyodorov ficam com a alpinista ferida. Passa 1 hora. Fyodorov muda de ideia, decide subir. Só que ele está sem oxigênio. O cilindro e a máscara tinham ficado com Frances. Grigoriev permanece com ela por mais meia hora, prende a mulher na corda de segurança, ajusta a máscara de oxigênio e também começa a subir. A quase 8.000 metros de altitude, por volta das 4h30 da tarde, ele chega a um ponto onde antes Sergei Arsentev havia descansado. Lá encontra um cilindro vazio, uma mochila quase sem nada, uma lanterna, uma garrafa de água e uma máscara com o regulador. Nesse momento, o grupo de alpinistas já alcançava o cume e iniciava a descida. Eles queriam ajudar Frances, mas tinham apenas 10 cilindros para 5 pessoas, e a maior parte já havia sido entregue a ela. Tentar continuar sem oxigênio seria arriscado demais. Enquanto isso, Fyodorov e Uzaev, que haviam doado seus cilindros para a mulher, começam a ter dificuldades para respirar. Mesmo assim, tentam levá-la montanha abaixo, mas só conseguem descer 100 metros. Depois disso, eles próprios ficam à beira do colapso. Grigoriev entende: se não começarem a descer agora, todos estarão em risco. Ele dá a ordem de recuar, e ele mesmo permanece com Frances. O estado da mulher piorava rapidamente. Ela tinha calafrios intensos e fazia movimentos involuntários. Grigoriev ficou com ela até às 8 da noite, mas percebeu: se não descer naquele momento, não sobreviveria à noite. Antes de ir embora, confere a corda de segurança, conecta o último cilindro de oxigênio, ajeita a roupa dela e começa o caminho de volta. Mas no meio da descida, algo inesperado. Ele vê um alpinista subindo. No escuro, naquele frio absurdo à noite, parecia loucura. Quando se aproxima, reconhece quem é: Sergei Arsentev. Sergei tinha conseguido descer até o acampamento, pegou mais oxigênio e, mesmo exausto, estava subindo novamente para salvar a esposa. Quando os 2 alpinistas, já exaustos, se encontraram, Sergei fez apenas uma pergunta: onde está a Frances? Grigoriev respondeu: ela ainda está viva. Naquele ponto, Frances e Sergei já tinham passado 5 noites na zona da morte, acima dos 8.000 metros. 2 dessas noites, sem barraca. Enquanto isso, os alpinistas do grupo que já tinham descido ao acampamento tentavam negociar com os Sherpas para que subissem e ajudassem. Ofereciam somas altíssimas de dinheiro, mas ninguém aceitou. Era arriscado demais. Sergei Arsentev nunca mais foi visto. No dia 24 de maio, os membros da expedição fizeram a última tentativa de salvar Frances. Quando chegaram ao local onde ela havia sido vista pela última vez, já estavam lá os alpinistas Ian Woodall e Cathy O'Dowd, junto com 4 Sherpas da equipe sul-africana. Inacreditável. Mas no 5º dia naquela altitude, Frances ainda mostrava sinais de vida. Com a voz fraca, ela repetia: socorro, socorro. As mãos dela estavam escondidas debaixo da jaqueta, mas sem luvas. O gorro também havia sumido. A máscara de oxigênio estava solta, balançando presa à corda de segurança.
o cilindro desligado. Ela permanecia presa no final do corrimão. Um pouco mais abaixo, a cerca de 50 metros, encontraram o piolete e a corda do Serguei. Existe a possibilidade de que Serguei tenha, sim, alcançado a esposa e passado com ela a última noite. Mas quando começaram a vasculhar a área, ele já não estava lá. Nenhum sinal dele. Nenhuma pista que indicasse para onde poderia ter ido. Enquanto isso, alpinistas da África do Sul tentavam ajudar Frances. Deram um pouco de água, massagearam os pés dela, mas logo perceberam. Ela não teria mais forças para descer sozinha. Fizeram uma tentativa de prestar socorro ali mesmo, mas não houve melhora. Depois de uma rápida conversa, os sul-africanos decidiram encerrar a escalada. Viraram em silêncio e começaram a descer. Kathy O'Dowd não conseguiu segurar o choro. Parecia que aquele encontro tinha mexido com algo dentro dela. Mais tarde, ela relembrou aquele instante. Eu olhava para aquela pessoa sem conseguir acreditar. A luz era fraca. A gente estava na sombra do primeiro platô. Ela estava deitada a poucos passos de mim, caída de lado. E, de repente, se mexeu. Um movimento brusco, como se alguém tivesse puxado os fios de uma marionete. Eles estavam a caminho do cume. Tudo seguia conforme o planejado. Tudo estava bem. Ninguém sequer cogitava que algo assim pudesse acontecer. Mas agora, bem diante deles, havia uma pessoa caída. Uma pessoa viva e claramente em sofrimento. Um dos Sherpas gritou para ela não olhar, pediu que apenas continuasse. A mensagem era clara. O cume é o mais importante. Kathy olhou para aquela figura que ainda tentava se mover. Ficou paralisada. Atrás dela, meses de preparo, uma subida exaustiva. Faltavam só 240 metros até o topo. 4, 5 horas de caminhada. E eles estariam lá. Mas agora tudo tinha mudado. Eu não consegui. Simplesmente não consegui fingir que não vi. Por mais desesperadora que parecesse a situação, eu precisava pelo menos tentar. Ela se virou para os Sherpas. Não é só uma mulher. É uma pessoa viva. Eu preciso ir até ela. No início, eles não entenderam do que ela estava falando. Mas ela insistiu. A gente não pode simplesmente deixar ela aqui. Kathy achava que era alguém do grupo russo. A pessoa estava presa pela corda de segurança, deitada de barriga para cima, com a cabeça e as pernas pendendo para os lados. Ela se aproximou com cuidado e viu que era uma mulher. Não me deixem, murmurou a mulher quase sem voz. A pele dela era branca, quase de porcelana. Os olhos, escuros, enormes, cheios de vazio. Por favor, não vão embora, sussurrou de novo. Kathy ficou paralisada. A mulher diante dela parecia ela mesma. E de repente um pensamento assustador passou pela sua cabeça. E se eu estiver vendo o meu futuro? Ela estava consciente. E isso dava esperança. Mas ao mesmo tempo era apavorante. Ainda dava para salvá-la? Ou já era tarde demais? Kathy se inclinou um pouco mais perto. Vou chamar os outros. Tem mais gente comigo, a gente vai tentar te ajudar. Eu volto, eu prometo. Ela olhava para a gente. Os lábios tremiam. Por que vocês estão fazendo isso? Sussurrou, quase sem voz. Os Sherpas começaram a descer. Eles já não acreditavam que pudessem fazer algo. A mulher não parecia ferida, mas estava completamente sem forças. Parecia distante, como se o corpo tivesse desistido de tentar. Ao lado dela, um cilindro de oxigênio laranja, fabricado na Rússia. A máscara estava jogada ali perto. A gente não podia compartilhar nosso oxigênio com ela. A máscara dela não encaixava nos nossos cilindros. A gente ainda tinha cilindros extras, mas já não restavam máscaras. E mesmo que ela tivesse o equipamento certo, não ia adiantar. Nessas condições, o oxigênio precisa ser administrado do jeito certo e por várias horas, sem sair do lugar. Isso significava uma coisa: alguém teria que ficar ali, sem oxigênio. Mais adiante vimos 3 alpinistas do Uzbequistão.
Caminhei até eles. Por favor, ajudem. Ela precisa de ajuda. Pedi ao líder do grupo. Ele olhou para a mulher. Depois olhou para a gente. A gente já tentou, respondeu. Deixamos um cilindro com ela ontem, mas ela está muito longe. Não tem como salvar. Ficamos com a Frances por quase 1 hora. A temperatura tinha caído para 30 graus negativos. O vento cortava o rosto. Os dedos estavam começando a congelar. A gente estava num trecho inclinado que podia desabar a qualquer momento. Eu sentia o corpo inteiro tremer. Os dentes batiam de frio. A decisão de ir embora veio sozinha. Todos aceitaram. Os Sherpas, os alpinistas. Ficar ali por mais tempo era colocar a própria vida em risco. Eu nunca tinha visto alguém ficar sozinho assim. Já passei por corpos no caminho. Já perdi amigos que não voltaram das montanhas. Eu não queria simplesmente virar as costas. Mas a gente foi embora. Fomos os últimos a vê-la ainda consciente. Ian Woodall e Kathy O'Dowd fizeram uma promessa naquele dia, que um dia voltariam para enterrá-la com dignidade. Frances ficou lá por muito tempo, no alto, como um lembrete silencioso dessa história. E ela não foi a única. Muitos que não conseguiram descer ficaram por lá para sempre. Trazer os corpos de volta é praticamente impossível. Por isso, quem sobe o Everest acaba cruzando com aqueles que a montanha não deixou voltar. E essas presenças servem de aviso. Cada subida traz um risco enorme. Frances ficou conhecida como a Bela Adormecida. Por muito tempo, ela serviu de referência para quem passava por ali. Mas Ian e Kathy cumpriram a promessa. Em 2007, organizaram uma expedição para dar a ela uma despedida digna. Eles também queriam mover o corpo conhecido como Botas Verdes. Os dois viraram símbolos tristes do Everest. Mas tirar Frances dali foi impossível. Era difícil demais. Então eles a moveram para um local menos visível. Cobriram com a bandeira dos Estados Unidos e pegaram alguns pertences para entregar à família. O marido dela, Sergei Arsenyev, também não conseguiu voltar. O destino dele foi descoberto antes. Em 1999, durante as buscas por Mallory e Irvine, o alpinista Jake Norton encontrou o corpo de Sergei mais abaixo na montanha. Ele provavelmente caiu do mesmo ponto onde a esposa ficou. Essa é uma das histórias de amor mais trágicas que existem. Amor um pelo outro. Amor pelas montanhas, que acabaram sendo o último destino dos dois.